Um dia desses eu estava mexendo nos arquivos antigos no computador e encontrei esse vídeo aqui, assiste. Hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022 e eu tô aqui em casa. Alguns dias atrás eu tomei a decisão de ir embora de Valadares. Tô pensando em ir pra BH hoje, não sei onde eu vou parar, mas eu tô gravando esse vídeo para documentar o processo. Se tudo der certo, pode ser uma receita também para quem queira mudar de cidade, sair do seu ambiente de conforto, né? Sua zona de conforto e buscar novos ares profissionalmente. Bom, eu gravei esse vídeo quando eu tomei a decisão definitiva de sair da minha cidade natal. A minha cidadezinha do interior, onde eu nasci, cresci, tenho os meus amigos, toda a minha família, e eu sei que muitas pessoas sonham em sair da sua cidade natal, sonham em sair do interior, uma cidade grande, mas por algum motivo essas pessoas passam a vida inteira desejando isso, mas nunca chegam a de fato concretizar esse projeto. No meu caso, fazer essa mudança foi muito mais difícil porque eu já tinha mais de 30 anos de idade, eu tinha uma boa clientela, estava com a vida muito bem resolvida, não pagava aluguel, morava em casa própria, tinha todos os meus amigos ali, trabalhava de casa, enfim, eu estava numa zona de extremo conforto. Mas mesmo com tudo isso ao meu favor, alguma coisa me cutucava, sabe? Alguma coisa me incomodava ali de dentro, me mandando sair dali, que eu precisava sair. Eu estava inquieto já com essa situação. E nenhuma dessas vantagens que eu tinha ali na minha cidade pequena foi suficiente para me impedir de dar o passo mais incerto da minha vida. E se você pensa em mudar de cidade, sair do interior, uma cidade grande, ou mudar de uma cidade pequena para uma cidade maior, por qualquer motivo, fica até o fim que a conversa vai ser boa. Crescer numa cidade pequena, ela tem lá suas vantagens, né? Você conhece todo mundo, sabe o nome das ruas, você sente uma sensação de pertencimento muito forte ali, porque afinal de contas você está ali há muitos anos, né? Você sabe onde o sol se põe, você sabe onde comprar uma peça para o seu fogão, enfim. É muito confortável, você tem família, uma rede grande de apoio a quem você possa recorrer caso você precise. Só que zona de conforto, infelizmente, acaba sendo o oposto de crescimento. Essa é a parte que mais me incomodava, é sentir que eu estava simplesmente parado no tempo. E querer sair da sua cidade pequena não significa que você quer renegar suas raízes, que você despreza o lugar de onde você veio. Significa apenas explorar algo que você nem imagina e tomar um rumo completamente improvável. E é por isso que eu listei 5 motivos pelos quais eu acho que você deve sair da sua cidade pequena. Você deve sair da sua cidadezinha do interior. Isso é claro se você tiver essa vontade. Muitas pessoas são bem resolvidas com isso. Pra mim tá tudo bem, não foi o meu caso, e se você tem esse desejo, presta atenção nesses 5 itens. O primeiro motivo para sair é que o tamanho do lugar define o tamanho das conversas. Em cidades pequenas, as histórias se repetem, os assuntos são os mesmos, os problemas são os mesmos, e isso não é porque as pessoas são limitadas, nem nada do tipo, é porque o repertório coletivo ali no meio é extremamente pequeno, porque se todo mundo ao seu redor chega a determinado ponto, você começa a achar que aquilo ali é o teto. Se nada realmente grandioso acontece naquele local, você vai começar a achar que você não vai ter a oportunidade de fazer parte de algo realmente grande. Você vai sempre ter que se acostumar com tudo que é possível dentro daquela regiãozinha ali. E para algumas pessoas isso é uma tortura. O segundo motivo para você vazar daí de onde você tá é que existe uma pressão invisível para você permanecer o mesmo. Você não é só você, né? Você é o filho da fulana que casou com cicrano, você é ex da beltrana, você é aquele que trabalhou com outro fulaninho. Ou seja, existe uma narrativa já pronta sobre quem você é. E caso você tente mudar essa realidade, isso vai causar um estranhamento nas pessoas que já te conhecem. As pessoas simplesmente não aceitam. É como se você estivesse traindo uma versão mais antiga de você mesmo. O que torna difícil você evoluir num lugar onde todo mundo já decidiu quem você é. E o terceiro motivo é a escassez de visibilidade. Novas ideias, elas vão precisar de aderência, elas precisam de quem acredite em novas ideias. Elas precisam aparecer, elas precisam de gente diferente o tempo todo apostando nessas novas ideias. E quando você vive sempre entre os mesmos perfis ali, você começa a achar que aquilo ali é o mundo, quando na verdade não é.
é simplesmente uma bolha geográfica, porque sair de uma cidade menor é como se você saísse de uma versão limitada do mundo que foi apresentada a você. E eu senti isso na prática. Quando eu saí de Governador Valadares e vim aqui para Belo Horizonte, eu não tinha amigos, eu não tinha cliente, eu não tinha reputação, eu não tinha nada, eu só tinha a decisão de vir. E a decisão de vir e permanecer, obviamente. E depois que eu cheguei aqui, o primeiro cliente que eu atendi fechou um contrato muito interessante comigo. Só que isso levou um mês para acontecer. E meu amigo, quando você fica um mês numa cidade que não é a sua, num lugar que você não conhece, onde as pessoas não te conhecem e as contas começam a chegar e o dinheiro não está entrando, um mês parece uma eternidade. Toda noite que eu batia a cabeça no travesseiro, olhava para o teto, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu vou acabar voltando? E aí você começa a se questionar se foi coragem ou loucura da cabeça, né? Sair de um lugar onde estava tudo tão redondinho, as coisas acontecendo, tudo na maior tranquilidade e vir direto pro caos. Mas aquele primeiro sim do primeiro cliente foi fantástico, cara. Foi assim, foi transformador. Aquilo ali deu um gás inexplicável, sabe? Quando eu fechei aquele contrato ali, eu não tinha mais dúvida de que eu jamais voltaria. E eu não tô falando pelo dinheiro, sabe? Eu tô falando pela confirmação mesmo, de alguém acreditar em você, alguém que nunca te viu, que nunca teve uma referência sua, acreditar em você e tirar dinheiro do bolso dele e começar a te pagar. E aqui vem uma história interessante, que depois de um mês atendendo um outro cliente, certo dia, conversando com esse cliente lá no escritório dele, ele virou pra mim e falou assim: cara, você é um cara diferenciado, você é um cara que tem novas ideias, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto por muito tempo. Eu nunca escutei um feedback parecido lá na minha cidadezinha, meu amigo. Sabe? Na cidade onde todo mundo já tinha decidido quem eu era. Ainda que as pessoas pensassem isso de mim, nunca nenhum cliente, em mais de 10 anos, hein? Mais de 10 anos trabalhando lá na cidade, eu nunca escutei aquelas palavras vindo da boca de um cliente daquele lugar. Mas aqui, o segundo cliente, com um mês de trabalho ali, trabalhando com ele, ele virou para mim e me deu esse feedback. E já vai fazer 3 anos que eu tô aqui e a gente tá trabalhando junto até hoje. Resumindo, eu nunca teria escutado algo semelhante lá na minha cidade. Daí você começa a perceber como as coisas mudam, sabe? A perspectiva muda, a forma de enxergar o trabalho, a forma de enxergar as pessoas, a forma com que as pessoas vão te enxergar vai ser diferente quando você meter o pé da sua cidade. E aí que vem a lição, às vezes você só recebe o seu real valor quando você muda de ambiente. O quarto motivo é que em cidades pequenas a ambição incomoda. E você pode soar muito arrogante ou pretensioso pelo simples fato de querer mais, de querer evoluir, de querer crescer na sua carreira, no seu trabalho e como pessoa. Sonhar grande soa como deslumbramento, sabe? Querer mais dinheiro soa como ganância. Querer reconhecimento por quem você é, pelo que você faz, soa como vaidade. E aí o que acontece com você numa cidade pequena? Você aprende a diminuir os seus desejos simplesmente para caber naquele grupo ali. Você aprende a rir dos seus sonhos antes que as pessoas comecem a rir de você. E isso acaba por nos corroer por dentro, sabe? Isso mata quem você pode ser no futuro. E o quinto motivo para você sair aí dessa cidade que você não quer mais viver é que crescimento exige um certo tipo de esforço, né? De desconforto muito intenso. Sabe, o crescimento que você espera, ele não vai vir na sua zona de conforto, ele exige ali, você precisa passar pelo vale da sombra, sabe, não tem outro caminho. E cidade pequena é muito previsível, você sabe onde as ruas vão dar, você sabe quem vai estar em cada lugar, você sabe como as coisas funcionam ali. Quando você muda para uma cidade maior, você perde o chão, cara, você simplesmente não sabe absolutamente nada sobre aquele lugar. Ninguém te conhece, você não tem reputação, você não tem rede de apoio emocional. Você não tem ninguém para te ajudar. Talvez seja isso que mais provoca medo nas pessoas, só que isso também é muito libertador, porque se você está num lugar onde ninguém sabe quem você foi, você tem a capacidade de decidir quem você vai ser para aquelas pessoas, sabe? Não tem um carimbo na sua testa
com todo o seu histórico, de quem você é filho, o que você já fez, não existe isso. É importante dizer que sair da sua cidade pequena não é garantia de sucesso. Eu poderia ter fracassado aqui, obviamente, só que não ter saído, certamente eu estaria muito frustrado se eu não tivesse vindo. Coloca na sua cabeça que se tudo ao seu redor parece medíocre, qualquer coisa que seja melhor, que salte aos olhos, vai causar estranheza para aquelas pessoas ali. Que existe uma diferença entre gratidão e estagnação. Você pode ser muito grato às suas raízes, ao lugar que você, né, cresceu, viveu e tal, mas você não precisa permanecer estagnado, porque não quer dizer que você nasceu ali, está ali há muitos anos, que aquele lugar é o seu destino final. E aqui vai um conselho: se dentro de você existe essa inquietação, esse incômodo, sabe, de achar que existe mais mundo aí pela frente, de que você deveria, né, expandir a sua vivência para outros lugares, resolva isso o quanto antes, porque você nunca vai estar pronto para fazer isso. Sabe? Não adianta você achar que vai estar pronto, você nunca vai estar pronto. Então você precisa tomar essa decisão que eu tomei lá atrás, que você viu no vídeo aí, que eu não estou mentindo. Você precisa tomar essa decisão o quanto antes e começar a se mexer para isso. Porque se você ignorar isso por muito tempo, vai ser cada vez pior. E o tempo é cruel, o tempo não espera. E eu fiz essa mudança um pouco tarde, depois dos 30, já estabelecido. Mas imagina se fosse depois dos 40, depois dos 50, eu acho que o risco seria muito maior. E se você já pensou em sair, mas já se conformou, ah não, eu gostaria de ter saído, mas eu já estou conformado aqui com a minha cidadezinha pacata e tal, tira isso da sua cabeça. Você não devia nem ter abrido esse vídeo aqui, entendeu? Você tem que se resolver em relação a isso, porque eu sei que isso incomoda. Não tem que ficar com essa coisa aí te incomodando a vida toda. Então, se você decidiu ficar, nunca mais pense ou fale disso. Esquece essa história de mudar de cidade. Agora, se essa chama aí tá queimando no seu peito para sair, sai, porque foi isso que eu fiz. Isso mudou minha vida completamente para melhor. Eu não me arrependo nem um pouco de ter saído. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham curtido aí o papo. Até a próxima. Até o próximo vídeo, né? Forte abraço.